E hoje nós temos o prazer de receber Vicente Gueraldi, executivo da OneSeven. Nós vamos falar sobre FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório. A OneSeven aí percebeu um aumento de 67% na demanda pelos serviços em São José dos Campos entre 2018 e 2019. Eu dou o bom dia ao Vicente Gueraldi aqui. Seja muito bem-vindo, Vicente. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no Abre Aspas. Nós é que agradecemos. Mas eu vou começar pelo lado do nosso telespectador. Fundo de Investimento em Direito Creditório é uma coisa que nos parece bem complexa. É tudo isso mesmo? E basicamente o que é e a quem se destina primariamente? É bem complexa, porém muito seguro. Então, os FDICs são fundos de investimentos em direitos creditórios, são direitos creditórios que compõem uma carteira de ativos de um FDIC, oriundo de uma relação comercial entre empresas. Perfeito. Então, você tem, seja ela qual for, indústria, comércio, serviço, do ramo imobiliário, você tem lá um crédito a receber, onde é lançado no contas a receber do balanço da empresa, e nós podemos antecipar esse crédito, pode ser cedido para o FDIC. Né? Então, a gente antecipa esse recurso para o nosso cliente, o cedente, em troca de uma taxa de desconto, que é o deságio da operação. Né? Isso possibilita ter maior liquidez no mercado, ter mais ganho de escala, de escopo às empresas, ter um poder de barganha maior junto aos seus fornecedores. E não só para quem precisa, tem descasamento no dia a dia do caixa, né? Os nossos clientes muitas vezes negociam com o seu fornecedor um preço à vista, né? Paga à vista, ao invés de pagar em 30, 60, 90 dias, e antecipa o recurso com a gente. Então, a empresa também tem um ganho financeiro operando conosco na OneSeven FDIC. Perfeito. Muitas vezes é um fôlego para o caixa da empresa, né? É um fôlego, nós entramos ativamente, diretamente no caixa da empresa, né? Então, além de ser algo bem seguro, bem sadio, né, para as empresas. E isso daí engloba todo tipo de empresa? Quais são os patamares a partir do qual a empresa se habilita a esse FDIC aqui? Sim, o mercado ele se desenvolveu desde o século XII nas comunas italianas, lá no distrito, municípios da Itália. Depois, na década de 70, teve a primeira termo de securitização na América do Norte. De lá para cá o mercado se desenvolveu, a estrutura de securitização desenvolveu bastante e o volume captado de dívida por parte das empresas também acompanhou esse crescimento. Aqui no Brasil, a primeira operação ela aconteceu na década de 80 através da Varig, da Embratel, porém foram operações com captação fora do Brasil, depois teve a Mesbla. E o que aconteceu é que em 2001, né, o Conselho Monetário Nacional ela autorizou a criação dos FDICs, né, dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, para as empresas, pequenas e médias empresas que faturam aí de 6 a 120 milhões de reais anos, o caso da OneSeven, seja ela independente de segmento, indústria, comércio, serviço, imobiliário, o que for, né? E por que isso? Por que o Conselho Monetário autorizou? Porque é uma nova forma de captação de dívida por parte das empresas. Né? E isso é muito bom, porque você injeta liquidez no mercado. Hoje, para vocês terem uma ideia, só um parênteses, o que contribuiu diretamente com o desenvolvimento do crédito brasileiro foi a implantação do Plano Real em junho de 94, onde a inflação ela ficou estabilizada. Né? E o brasileiro, o empresariado brasileiro, da sua pequena e média empresa, com esse faturamento de 6 a 12 milhões de reais ano, ele teve uma facilidade em encontrar formas de se financiar. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a relação dívida-PIB no Brasil está em 47%, próximo a 50%. Nos Estados Unidos é 150%, no Chile é 90%. E vou falar mais, desde 2016 o mercado de FDIC vem crescendo, a taxa de crescimento de FDIC vem crescendo mais que a taxa de crédito bancário. Vou dar números, em dezembro de 2018 a participação de crédito no Brasil era de 3.200 bi, em participação de FDIC em dezembro de 2018 foi de 102 bi, um incremento de 26% em relação aos últimos 12 meses, em relação
e um crescimento de 55% em relação aos últimos 24 meses. Né? Isso mostra como os FDICs estão qualificados, preparados para atender de forma pulverizada e customizada o público tomador, que é o empresariado brasileiro. Perfeito. Uma pergunta aí. A OneSeven aí percebeu esse aumento expressivo de 67% aí na demanda por esse tipo de serviço aqui em São José dos Campos. Um paralelo aí que a gente faria. Seria por parte do empresariado disso daí um movimento também de credibilidade na recuperação da economia? Perfeita pergunta. Sim. Hoje eu estava vindo para cá, vi muitas empresas, galpões, indústrias, caminhão andando na Dutra e falei, por que não a OneSeven está lá? Então tem sim um caráter educacional. Hoje nós somos regulamentados pela CVM, tem a instrução 536, que são as normas diretrizes, como funciona um FDIC padronizado, a instrução 444, como funciona um FDIC não padronizado. E por que tem esse desafio da nossa parte, essa desmistificação de como funciona o FDIC? É nosso dever educacional. O que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil, não é aqui que começou. Isso veio lá de trás. Assim como no mercado internacional, os FDICs foram um grande motor de aquecimento, injeção de capital no mercado. Então, é uma oportunidade das empresas de pequeno e médio porte em se autofinanciar, de se financiar, buscando créditos alternativos frente ao crédito bancário. Se sustentar também, porque ele tem uma aplicação como capital de giro, parece que bem forte. A diferença... porque vocês são uma alternativa ao banco, né? Somos banco comum. Uma alternativa com iniciativa privada. A diferença é que o banco, se pega o nicho que a gente se propõe a atuar, pequenas e médias empresas, você apresenta as informações, faturamento, endividamento, todas aquelas informações. O banco não tem braço, ele dá um crédito pré-aprovado para essas empresas. Exatamente. E muitas vezes não atende esse crédito pré-aprovado do empresariado. Nós não. Nós e os FDICs, ninguém melhor do que ninguém para entender recebível, seja ele duplicata, cheque, cartão, contrato, o que for do que a gente. Então a gente tem know-how, tem uma expertise de atender de forma customizada e pulverizada esse público. Então por isso também, e para 2019 não vai ser diferente, a taxa de crescimento de FDIC ela cresceu mais que o crédito bancário nos últimos 2 anos, e para 2019 a previsão, segundo o Banco Central, é a expansão de 6,5% do crédito bancário, enquanto o FDIC passa de 2 dígitos. Nossa, muito interessante. Uma palavra que eu acho muito interessante do que você falou aí, e para você, pequeno, médio empresário, grande empresário que o seja, é a palavra customizável. Hoje é um fato que você vai procurar uma linha de crédito, tem o famoso pré-aprovado para você, e em termos de discussões acaba praticamente engessada a conversa. E no caso especificamente a OneSeven tem essa flexibilidade para entender a sua dimensão e poder te oferecer uma alternativa que atenda a sua necessidade, né? Perfeita colocação. As vantagens de operar em FDIC na OneSeven são algumas. Você está agilidade na análise de crédito, você não é algo moroso, burocrático, que fica lá semanas, dias, não. É rápido. A partir do momento que o cedente, a gente chama de cedente, que é o cliente da OneSeven, ele está apto a operar no fundo, você envia o arquivo para a gente, 1 hora até estar na conta. Simples assim, digital, eletrônico. Não tem a reciprocidade de produtos bancários como capitalização, seguro. Vai um empresariado num banco pegar uma linha de crédito, vai fazer uma capitalização, seguro para ajudar o gerente. Aqui não tem, nós só trabalhamos com crédito. Temos a isenção do IOF, Imposto de Operação Financeira, que é 0,38 flat na cabeça, crescido de 0,0041 dia, dá 0,5 ao mês. Então nós não temos isso. Foi uma iniciativa, quando foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional em 2001, na resolução 2907, essa isenção. E principalmente a proximidade com o cliente. Ninguém melhor do que ninguém de atender de forma customizada e ter o entendimento da real necessidade do cliente. Coisa que não acontece por parte dos bancos. Você estava comentando aqui antes da entrevista que nos Estados Unidos esse movimento é bem comum e aqui no Brasil está começando a pegar força. A que se deve esse aumento, principalmente aqui no Vale do Paraíba? A gente identificou um potencial considerável na praça, o PIB aqui em São José, e Vale do Paraíba também. Ano passado foi de 37 bilhões para uma população de 713 mil habitantes, uma renda per capita alta, passa aí de 51 mil. Então, é um potencial para a gente, enquanto sistema
agente do sistema financeiro em fomentar o pequeno e médio empresário, e isso mostra já com números, já é uma realidade. Nós temos um ponto focal na praça, o Anderson, e isso vem só se estendendo, aumentando a nossa participação. O crescimento nos últimos 12 meses foi de 67% do VOP operado na praça de São José dos Campos. Nossa, absolutamente expressivo isso daí, né? É expressivo, ainda tem muito que fazer. A gente tem gás, tem oxigênio, queremos estar próximo do empresariado aqui, não só no São José dos Campos, mas no Vale do Paraíba também. Nossa, eu acho fantástico isso aí, Miguel. Vicente, que eu estou lendo outra notícia aqui, me perdoe. Ô, Vicente, eu acho muito interessante porque tem uma outra característica também aqui em termos dos nossos empresários, das empresas que estão fixadas. A nossa burocracia é alguma coisa que acaba emperrando o crescimento das empresas em si. Quando a gente vê agora essa possibilidade de empresas como vocês aqui virem oferecerem para o empresário dentro da nossa região, como você falou muito, opções de conseguir se capitalizar, de conseguir continuar existindo e principalmente crescer com uma flexibilidade e um atendimento personificado, eu acho que é muito legal. Eu tenho certeza que a gente teria muito para falar, mas eu espero que você possa voltar aqui, porque a gente... Vai ser um prazer. Isso, a gente já recebeu algumas aqui que a gente vai encaminhar eventualmente para você, algumas perguntas, mas para você, empresário, fica aí. Procurar alternativas é sempre imprescindível, não é, Vicente? Perfeito. Como é que faz para encontrar quem ficou interessado? Nós temos no portal, no site, o contato com o cliente. O meu contato é fácil de acessar para direcionar internamente. A gente tem um time bem parrudo, especializado na customização, na antecipação de crédito, que é o que a OneSeven se propõe a fazer. Vocês têm um site, o OneSeven? Tem site, tem contato, tem um braço comercial, tem um ponto focal aqui na praça, não só em São José como no Vale do Paraíba. E a gente tem já um expertise aí de mais de 20 anos, não é desde agora que a gente começou, a gente tem um histórico, um track record aí bem positivo aí no mercado de atuação. Não tem dúvida. Olha, para você, uma ótima opção para você, empresário, que está aí e procura alternativas seguras, viáveis e legais. Olha aí, a OneSeven realmente. Procure aí no site oneseven.com.br, se não me engano. .com.você. .com.você. Olha, ainda bem que nós falamos. oneseven.com.você. Boa oportunidade. Vicente, eu agradeço demais a sua presença. A participação. Esperamos que seja essa aí o princípio da gente poder trocar muito mais vezes e trazer a informação para ele, que afinal de contas é quem nos interessa atender, né? Perfeito. Muito obrigado a você. Obrigado a vocês pela participação. Obrigado.